A paz do Senhor. Hoje nós vamos dar início a mais uma EBD Jovem Online. Essa oportunidade que Deus está nos concedendo. Estarmos aqui reunidos para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Podemos dizer que a pandemia, ela com os decretos dos nossos governadores, veio fechando as igrejas. Mas a palavra de Deus fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Estamos aqui nessa sala virtual e unidos para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus, sabendo que Ele está em nosso meio. Graças a Deus por isso. Nós vamos hoje estudar a lição de número 12. E antes de iniciarmos nossa lição, eu convido o jovem Felipe para fazer a oração inicial. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de iniciar essa semana em tua presença, com conhecimento sobre a tua palavra. Capacita os nossos professores, instrui eles a cada dia no meio da tua palavra, Senhor, que eles possam trazer cada domingo, Senhor Jesus amado, um alimento, Senhor, para a nossa alma através da tua palavra. Abençoa cada jovem da nossa congregação, desperta para aprender mais da tua palavra. Abençoa nossas famílias, nos livra desse mal, Senhor. Nos guarda, Senhor, nos dá uma semana abençoada e uma aula abençoada. Amém. Amém. Hoje nós estamos na lição número 12. Estamos terminando essa lição. Foi uma lição muito boa, ensina-nos a um assunto interessante. Vamos começar, só temos mais uma lição, que é o próximo domingo. E vamos começar nossa novo trimestre, que terá como título, deixa eu só abrir aqui para falar a vocês, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Então vai ser uma lição muito interessante, muito profunda. Vamos estudar aí a igreja, as cartas de Paulo. As duas últimas lições eu achei interessante que quando eu vi o título, as nossas duas últimas lições desse trimestre vai ser sobre Paulo, não é? Paulo, nós sabemos assim, eu acho ele incrível, admiro muito Paulo. Eu brinco às vezes que eu digo que eu não chego nem a poeira das alpacas de Paulo, não é? Mas a história de Paulo é muito interessante. É uma história que de perseguidor passou a ser perseguido, né? Uma pessoa que perseguia os cristãos, que estava é, perseguindo, querendo matar os cristãos ali com o mandato que ele tinha, mas um dia Deus marcou um encontro. E quando Deus marcou um encontro, gostei do versículo, viu, Jackson? Quando Deus marcou um encontro com Paulo, tudo se transformou. Isso é interessante porque, assim, é quando a gente vê a obra salvífica, que quando Deus chega, a pessoa pode ser quem for. Deus, ele transforma e faz uma nova criatura. Até o nome foi mudado. Antes era Saulo e depois passou a ser Paulo. E quando nós vamos ver, Paulo foi um grande pregador dos gentios, homem que levou o apóstolo dos gentios, homem que levou as boas novas para os gentios, de uma forma tão objetiva. São cartas que, quando nós vamos ler as cartas de Paulo, a gente acaba assim. Eu mesmo, particularmente, eu leio as cartas de Paulo de uma forma assim, bem entusiasta, que eu amo ler aquelas cartas. Tantos ensinamentos para nós, Romanos, Coríntios, Efésios, que cartas tremendas de ensinamento. Escrito por um homem sim, que tinha um conhecimento, foi aluno de Gamaliel, então ele tinha conhecimento, mas que pregou o evangelho de uma forma simples e genuína, como Jockson botou aqui o versículo, né? Efésios 3:8, Paulo menor dos cristãos. Então,
Se Paulo era o menor, eu sou quase ninguém. Amém? Lição número 12. A oração de Paulo pelos Efésios. Texto do dia. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 14. A síntese da nossa lição diz: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Como falou, até hoje ainda tem efeitos para quem forma, para os clientes, uma influência para os clientes que formam o corpo de Cristo. Até hoje as cartas de Paulo, a gente pode dizer assim, que são tão atualizadas que elas têm essa influência para nós ainda hoje, quando nós vamos ler. Principalmente quando nós lemos a carta de Romanos. Esses dias eu estava lendo Romanos, parece que é uma etapa na nossa, como a gente pode dizer assim, numa linguagem bem popular, é uma tapa na cara, quando a gente lê Romanos, né? É uma coisa que nos leva a refletir sobre a nossa fé e tantas outras cartas. Paulo era um conhecedor. Texto bíblico do dia está em Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Vamos fazer uma leitura a qual todos vamos participar. Nilvan, eu separei aqui num PowerPointzinho, aí talvez compartilhando o PowerPoint fica até melhor para fazer essa leitura. Coloque, por favor. Eu ia até falar isso contigo se tinha lição. E antes de começarmos a leitura, eu quero fazer os agradecimentos, né? Agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade. Agradecer ao nosso pastor, Natanael Francisco, dirigente da nossa congregação aqui no Gás, pela confiança. Ao segundo dirigente, nosso presbítero, nosso irmão Ramos, que Deus possa abençoar a eles e suas famílias. Também agradecendo aos dirigentes da Escola Bíblica, né? Nosso diácono, nosso irmão Wilton, e o presbítero, nosso irmão Arivan. Que Deus abençoe a eles e a todas as suas famílias, e agradecendo pela confiança, que Deus possa abençoar mais e mais. Amém? Vamos fazer a leitura. Pode colocar aí, Joca, a apresentação. Tá vendo? Estão conseguindo ver? Vamos. Só tá pequeno. Tinha como aumentar um pouco? Mas tá pequeno só para tu ou para os outros também? Assim, tá na tela normal, não tá na tela de apresentação, né? Não, tá na tela da apresentação não, eu dei F5 aqui. Para você está como, gente? Aqui não tá em modo apresentação, não. Tá não. Tá não? Então deixa eu mudar aqui. Vou mudar aqui para a apresentação, vou começar de novo. E agora? Agora está. Pronto. Vai ser do 13, do 14 ao 21. Isso. Eu vou ler o primeiro. Eu vou botar aqui na apresentação que está na tela para mim. Eu leio o primeiro, que é o 14. Joxan leu o segundo, que é o 15. Isabel, o 16. Felipe, o 17. Mateus, o 18. Tiago, o 19. Até terminar, a gente já sabe a sequência. Amém? Que diz: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora,
aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mateus, ore. Pai amado, Pai querido, Senhor, de eterna misericórdia, nós te agradecemos, vem nos ajudando, obrigado, Senhor, por uma noite tranquila, capacita-nos, enche nosso entendimento, ajuda os professores, nossos tutores, nos ajude, Senhor, somos servo teu, amém. Amém. Vamos iniciar a lição falando sobre Efésios, já começamos a falar sobre um pouco de Paulo. Nós vemos esse texto bíblico tão tremendo, né? Quando diz assim, o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E o 18, podermos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. É muito tremendo Paulo escrevendo. Nós vamos ver aqui, estudar em Efésios, essa oração, a qual essa aula vai ser ministrada pelo professor Joxan. Vai trazer um pouco sobre a história, eu sei que ele vai falar um pouco sobre a história de Paulo, e essa oração de Éfeso, como foi profunda e tremenda para nós, e que serve de lição até os nossos dias. Introdução. Paulo, na prisão de Roma, provavelmente, levando-se em conta as informações que temos, sente a necessidade de escrever a igreja em Éfeso. Os cristãos nessa cidade passavam por um momento de fortalecimento e as boas notícias chegaram até o apóstolo, que buscou escrever-lhes uma carta. Em meio às suas letras, reflexões e apontamento, Paulo foi impelido a fazer uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada. É essa oração que estudaremos nesta semana. É essa oração tão profunda, essa oração tão ousada da Bíblia, podemos assim falar, que nós vamos estudar. Uma oração que foi feita à igreja de Éfeso, ali, como fala assim os historiadores, é o que temos conhecimento, ele estava preso na prisão de Roma, e ele recebe essa notícia da igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso estava o quê? Estava crescendo, estava se fortalecendo, e foi uma boa notícia que chegou a ele. E automaticamente, mesmo ele ali estando preso, em sofrimento, mas ele escreveu aquela carta, já começou a escrever uma carta com essa oração tão ousada para a igreja de Éfeso. Amém? E eu agora passo a palavra para Joxan, professor também da nossa BD, a qual vai dar continuidade hoje ao professor da nossa lição. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Estamos aqui para contribuir, né, para ajudar aí. Eu fico feliz demais, porque eu acho interessante, eu começo a imaginar o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né? Porque não só falando da boca para fora, mas falando de coração mesmo, imaginando que isso aconteça, sempre nos reunimos, né, juntos na Assembleia, na Escola Dominical, no domingo, e sempre estamos ali, um ajudando o outro, venha domingo e tal. Só que quando às vezes a gente vai para uma outra igreja, a gente vê o mesmo povo reunido, todos estudando a palavra. Se você vai lá do outro lado do mundo, tem gente reunida, estudando a palavra. E quem é que convence o homem da necessidade do estudo da palavra? Quem é que coloca no nosso coração o desejo por acordar no domingo de manhã, podendo fazer tantas outras coisas, e vamos fazer assim, não, vou parar para estudar a palavra? É só o Espírito Santo de Deus mesmo que, no meio de uma pandemia, nos faz ter esse desejo de sentarmos. A nossa necessidade pela presença de Deus, por aprender mais de Deus, nos coloca nessas circunstâncias. E isso é maravilhoso, porque nem eu, nem Nilvan obrigou a Mateus estar aqui hoje de manhã. Não obrigou a Isabel a acordar para estarmos aqui hoje de manhã, por mais que Isabel, né, esteja aí gravando. Mas poderia ser Nilvan. Tiago Alves está aí com a gente hoje essa semana. Felipe José sempre aqui com a gente, né, fazendo a oração inicial. Eu já acho que é o terceiro domingo, isso, Nilvan. Na próxima, logo tá a pessoa aí.
Mas estamos aí colaborando para a igreja, para contribuir para o reino de Deus, né, através do ensino da palavra. E glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui e dou graças a Deus pela possibilidade de estar aqui também com vocês, agradecendo mais uma vez, como o Ivan também fez, aos irmãos que nos dão essa possibilidade, essa oportunidade de fazer isso, né? Porque é muito gratificante. Quando a gente fala de Jesus Cristo, quando a gente fala sobre Deus, Nilvan, Isabel, mais em específico, mas vocês também sabem que é prazeroso, é bom falar do Senhor. Então, estamos aqui para falar também sobre uma situação parecida. Se nós formos imaginar, a igreja em Éfeso, Paulo ouviu falar de como ela estava. E Paulo viu como é que estava a firmeza deles e como é que eles trabalhavam. Se formos começar a ler Efésios no começo, vamos perceber isso. E é o Espírito Santo de Deus que faz isso, que nos ajunta, que nos faz estarmos uníssonos, né, em um só, com o mesmo pensamento, mesmo propósito. A leitura da nossa lição, que é a oração de Paulo, ele fala isso. No versículo 16 diz, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Corroborados é o quê? Fortalecidos. Fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Isso nada mais, nada menos que significa o quê? Que ele está de joelhos. Paulo, no início, ele começa dizendo que está de joelhos, pedindo ao Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que venha e nos fortaleça no nosso interior, no nosso coração. E só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. Então, por isso que eu comecei falando um pouco disso, para que a gente possa, para que possamos imaginar que é o Espírito Santo que nos move, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que faz tudo na obra do Senhor, que nos guia para trabalharmos para a obra, certo? Eu vou compartilhar aqui para uma telinha aqui para que vocês não fiquem só me olhando nessa cara. Sei que mulher disse que eu sou bonito, mas não sei se sou obrigado a ficar me vendo o tempo todo, não, né? Então eu vou compartilhar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer de primeira agora. A tela inteira é vocês. Eu não vou estar olhando mais vocês, então podem interromper, não precisa levantar a mão, não tem problema nenhum. É só tirar o microfone aí e começar a falar. Eu vou compartilhar aqui. Me confirme se vocês estão vendo. Eu não estou vendo vocês, não. Eu perdi Sim. o... Sim? Sim, Pronto, vocês vendo. estão vendo só o texto bíblico ou estão me vendo também? A gente vê você e o texto bíblico. Rapaz, era só para ser o texto bíblico, mas tá bom. Mas você fica na telinha menor, o texto bíblico fica na Eu sei. maior. Tô brincando. Mas eu vou voltar aqui para a síntese, para observarmos um pedacinho da síntese que é bem interessante. Como o Nilvan já leu, fala o seguinte: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. A carta aos Efésios ela é muito interessante, porque esse trecho que está em destaque aí, ele diz que seus efeitos ainda hoje têm uma total influência. E isso é verdade, porque a carta aos Efésios ela nos traz ensinamentos de como ser o corpo de Cristo. Vamos, adiantando aqui, já passamos pelos textos bíblicos, vamos observar mais à frente, daqui a alguns slides, que a carta aos Efésios, ela tem muito a ver com o ensinamento para a igreja e como devemos nos comportar, devemos ser, como é que um casado deve se portar, enfim, fala sobre várias coisas. E no final termina com aqueles versículos que a gente tanto conhece, né, da armadura de Cristo, a armadura de Deus, né? Mas, voltando aqui, vocês sabem quais são as cartas da prisão? Porque estamos falando de Éfeso e no começo, Nilvan leu na introdução, fala Paulo na prisão em Roma. E existem algumas cartas, e assim, para trazer uma curiosidade para nós, algumas cartas são consideradas as cartas da prisão. E alguém sabe
aqui dizer quais são essas cartas. Vou até voltar para ver se tem alguma carinha aqui. Tem não, tiraram toda a câmera aqui, mas tá bom. Vocês sabem dizer quais são as cartas da prisão? 3, 2, 1. Vou responder, não vou esperar, não, que senão o tempo vai embora. Gálatas, né? Oi? Eu sei que um é Gálatas, né? Posso estar até errado. Vamos lá, vamos descobrir. Existem alguns... durante os estudos da vida de Paulo, existem os pensamentos de uma segunda prisão e de outras viagens, enfim, que trazem novos pensamentos. Mas, basicamente, Mateus, as cartas da prisão, elas são conhecidas como essas: Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Colossenses e Efésios, elas andam, assim, se você for ver a teologia dos livros, eles andam casados, e a gente vai entender por quê. Filipenses é uma carta que Paulo também escreve, só que um sentido um pouco de gratidão, essas coisas, e Filemão a gente sabe que é da história do escravo lá, né? Mas a carta aos Colossenses, ela é interessante porque, se formos observar, se abrimos em Colossenses 1,18, vamos ver que Jesus é a cabeça da igreja. Em Efésios também fala, mas em Colossenses deixa muito enfatizado a figura da pessoa de Cristo. Então, vamos classificar da seguinte forma: as cartas da prisão foram Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão, e vamos destacar Colossenses e Efésios da seguinte forma: Colossenses como o livro, a carta que fala sobre Jesus Cristo como a cabeça da igreja, e Efésios, a igreja como o corpo de Cristo. E por isso que lá na síntese, vamos observar que seus efeitos ainda hoje têm uma total influência, porque nos ensina muita coisa sobre como ser o corpo de Cristo, certo? E é interessante destacar também que Paulo estava preso em Roma. Tende-se que essa carta foi escrita por volta dos anos 60 depois de Cristo, 61. Alguns estudiosos dizem que foi um pouco mais tarde, outros um pouco mais cedo, mas em média seria dos anos 60, e Paulo estava preso em Roma, na prisão domiciliar, digamos assim, refugiado dos judeus, porque depois que Roma toma ali os domínios de Israel, Jerusalém ali, tem vários embates sobre os judeus, porque começam aquela história, né, dos gentios e dos judeus, e quando alguém começa, e os judeus, eles têm um relacionamento com Roma, onde, digamos assim, Roma ajuda a preservar, tem, assim, dá liberdade para os judeus preservar o que podemos chamar de judaísmo, né? Aquela religião ali, porque eles observavam muito a palavra, porque a prisão, quando eles estavam na Babilônia, eles entenderam, cativos na Babilônia, eles entenderam que é porque não observaram a palavra. Então, quando eles voltaram, os judeus eles começaram a observar muito a palavra. Então, quando chegou Jesus Cristo, que ensinou, que trouxe boas novas, trouxe que, basicamente, como Paulo fala, quando Paulo ele vai falar sobre o ministério dele, o ministério de Paulo é anunciar aos gentios as boas novas, dizer que os gentios agora eles podem estar juntos também agora com Israel, certo? Então, isso para os judeus, isso era coisa, assim, digamos assim, inaceitável, porque os judeus eram pessoas, os gentios eram pessoas impuras, que não observavam a palavra, e isso os judeus acabavam querendo ir atrás de Paulo para tirar a vida de Paulo. Então, por isso, Paulo estava preso em Roma, e, digamos assim, era uma prisão, entre aspas, refúgio ali dos judeus. Mas aí, nesse tempo que Paulo está preso, ele quer ainda conversar com os irmãos da fé, e é nesse momento que ele escreve essas cartas. Compreendido até aqui? Mateus está ali com a cara de poucos amigos, mas está compreendido aí, Mateus? Estão entendendo aí, Isabel, até esse ponto? Show de bola. Continuando, a gente,
percebendo isso, que as cartas da prisão tá nesse contexto, Paulo está preso numa prisão domiciliar. Alguns, assim, alguns estudiosos definem isso, né? Ele está preso numa prisão domiciliar, e por isso ele acaba escrevendo essas cartas aos Colossenses, aos Efésios, Filipenses e Filemão. Certo? Aí aqui tem uma data aí, né, de 61 a 63 depois de Cristo, mas essa data não é tão precisa e nem necessariamente pode ser nesse intervalo, pode ser um pouco mais depois, enfim, depende de alguns estudos, mas isso aí é detalhe, né? Então, fica aqui um panorama de quando Paulo estava escrevendo essa carta, certo? E agora vamos entrar para o primeiro tópico, que é uma oração ousada. E se divide em 3 subtópicos: o cuidado com a igreja, de joelhos é melhor, ousadia de Paulo, certo? Então, vamos lá. Hoje eu não vou compartilhar a lição, eu creio que todos têm a lição em PDF, né? Que foi compartilhada. Caso alguém não tenha, eu posso enviar pelo WhatsApp. Mas eu vou estar compartilhando agora hoje o slide. Mas a gente vai seguindo aqui e vamos conversando, certo? Começando por uma oração ousada, o cuidado com a igreja. E é interessante destacarmos aqui alguns trechos desse primeiro subtópico. A carta revela o grande cuidado de Paulo com suas ovelhas. É interessante observarmos esse aspecto, porque quando vamos ler o livro de Efésios, vamos realmente perceber, não só o livro de Efésios, mas outras cartas também de Paulo, vamos observar o cuidado que Paulo tinha. É interessante abrirmos em 1 Pedro 5, 2 e 4. Eu vou abrir, se alguém puder abrir e ler, não sei se Mateus, Isabel pode ler. 1 Pedro 5, 2 e 4. Alguém pode ler esses 2 versículos? Isabel, Mateus, Ivan. Tá no mudo, Bel. Abrindo ainda. 1 Pedro quanto? 5, versículos 2 ao 4. Vou ler. 2 ao 5, do 2 ao 5. Tá bem. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 5. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É até o 4 mesmo, Bel. Até o 4? Eu pensei que até o 4. Tu pode repetir só o 4? E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Olha aí, esse trecho, ele é muito interessante de Pedro, porque ele fala sobre o cuidado que se deve ter. Deixa eu voltar aqui para o slide. O cuidado que se deve ter para com o apacento das ovelhas de Cristo. Ou, em outras palavras, dizendo o seguinte: a quem Deus dá autoridade para trabalhar sobre um rebanho, ele também dá responsabilidade. Isso eu ouvi um pastor falando, achei interessante, porque Deus deu autoridade a Paulo a cuidar, a levar o evangelho, levar as boas novas para os gentios, enfim, para as demais pessoas. E com isso, Deus também entrega a responsabilidade. Então, sejamos nós quem for na obra do Senhor, se estamos como professores, se estamos como auxiliares, diáconos, presbíteros, enfim, dirigente de oração, coordenadora de conjunto, enfim. Deus dá uma autoridade para você exercer aquela função, mas Deus também dá a responsabilidade. Então, só repetindo o versículo 5, ou versículo 2 do capítulo 5, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isso nos diz muito acerca também
de como Paulo trabalhava sobre as ovelhas que ele, através do Espírito Santo de Deus, ele ganhava, né? O corpo de Cristo que se crescia, Paulo tinha um profundo cuidado, porque os apóstolos eles estavam uníssonos, né? Ali no mesmo Espírito. Então, quando Pedro escreve isso aqui, com certeza Paulo também tinha exatamente esses cuidados. Então, a carta revela o grande cuidado de Paulo com suas ovelhas. Só citando um pouco mais aqui o primeiro subtópico, diz o seguinte: a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso revela o grande cuidado e amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas. Paulo estivera anos antes nessa cidade e havia deixado ali uma igreja que se destacava. O conteúdo da carta é para a igreja em Éfeso, mas também se esperava que ela chegasse até outras igrejas da região, como Laodiceia, por exemplo. Essa carta, como a Alisson fala, tem o intuito de chegar a outras igrejas, mas graças a Deus chegou até nós, né? Então, essa carta, por mais que tenha sido escrita para as pessoas em Éfeso, para os cristãos em Éfeso, ela também tem o intuito que chegou até nós, né? Então, vale observar, vale analisar essa carta de Paulo. Um segundo ponto aqui destacar é a oração que estudamos, expressa o sentimento profundo de comprometimento com a continuidade e o êxito da igreja. Como a gente às vezes comenta, né? Devemos ganhar almas, mas também devemos ter no nosso coração o comprometimento com a continuidade e o sucesso dessa alma no reino de Deus, né? Não adianta a gente só chegar lá e falar assim, Jesus te ama, entrega a tua vida, e a pessoa aceita Jesus ali, depois você vira as costas e vai embora. Não é dessa forma que devemos trabalhar, e a carta de Paulo, as cartas de Paulo no geral, mas hoje em específico aos Efésios, ele nos mostra muito isso. A oração que estudamos expressa sentimento profundo, comprometimento com a continuidade e o êxito da igreja. A oração, continuando aqui na lição, a oração que estamos estudando, é um dos conteúdos dessa carta, expressa o sentimento profundo e comprometimento com a continuidade e o êxito daquela igreja, mas também é uma oração que se estende para todos os cristãos, certo? E o terceiro ponto a destacar aqui, quando Paulo ora pelos crentes de Éfeso, ele ora por mim e ora por você. Amém? Você crê nisso? Estudamos semana passada sobre a oração sacerdotal e a gente vê que Cristo, ele orou por aqueles daquele momento, mas ele também orou pela igreja futura, aqueles que iam de crer nele. E a lição hoje destaca o seguinte: quando Paulo ora pelos crentes em Éfeso, ele ora também por mim e por você, pois o foco dele não repousava na cidade geográfica, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. Existe um estudo que não é comprovado assim totalmente, mas existe um certo pensamento de que a carta aos Efésios, nos manuscritos originais, não se encontra no início, como a gente tem na nossa tradução, Paulo, digamos assim, saudando aos Efésios. Então, aparenta que essa carta ela é um pouco mais geral. Ela foi direcionada aos Efésios, mas ela tem uma característica mais geral. Isso significa que tem uma característica que nos alcança hoje. E, enfim, né, eu não preciso nem estar destacando muito isso, porque se a palavra que temos hoje, cremos que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus para nós hoje, e então ela teve o objetivo de realmente chegar a nós. Mas o que eu quero dizer com isso é que o cuidado de Paulo não só se findava ali na igreja em Éfeso, mas o cuidado dele era para os demais que iam receber essas cartas, certo? Então, no primeiro subtópico do primeiro tópico, percebemos o cuidado com a igreja. Então, isso é algo que devemos ter. Isso é algo que devemos procurar termos em nossa vida. Se vamos ter se vamos trabalhar para o reino de Deus, trabalhar através do reino de Deus, seja como for, temos que ter o cuidado com a igreja. Não só simplesmente ir lá e fazer, mas nos preocuparmos. E no segundo subtópico agora, vemos que de joelho é melhor. Então, vamos analisar que
precisamos ter o cuidado com a igreja, e às vezes a gente não consegue ir, mas às vezes precisamos, às vezes não, sempre precisamos estar de joelhos orando, certo? Então entramos no segundo subtópico. Vejamos o seguinte, que a lição ela fala sobre a oração de Paulo. Só que os subtópicos eles vão tratar características dessa oração. Então, no primeiro momento, vemos o cuidado de Paulo com a igreja, e agora, no segundo momento, vamos ver essa característica de joelhos é melhor. Vamos entender isso. Então, estamos estudando a oração de Paulo aos Efésios, mas estamos estudando característica a característica. Deixa eu ver como é que estão as carinhas aí. Mateus, está tudo ok aí? Tudo ok aí? Felipe? Dá um oi, Felipe. Já vi Felipe. Felipe, dá um oi. Ó, Felipe não dormiu, não. Misericórdia, Felipe. Não, homem. Dê um oi assim. Oi, pessoal. Tô ouvindo. Tô aqui. Amém. Graças a Deus. Tiago também tá por aí, Tiago? Tô sim. Amém. Tá certo, Tiago. Fico feliz, viu, Tiago, de ver você por aqui. Tiago apareceu na segunda aula e agora apareceu na quarta, mas graças a Deus apareceu, né, Tiago? Fico muito feliz quando vejo o Tiago na aula. Vamos lá, dando continuidade. Opa, sai daqui. Vamos lá. De joelhos é melhor. Vamos aqui. Paulo sempre sentia-se movido a dirigir-se aos cristãos, mas ele estava preso. E agora? Muitas vezes a gente se encontra nessa situação, né? Lembrando, Paulo tinha um cuidado com a igreja, mas nem sempre Paulo pôde estar com a igreja. E é por isso o motivo das cartas de Paulo. Só que nesse momento, Paulo ainda se encontrava numa situação pior, Paulo se encontrava preso. E Paulo preso, ele não podia sair daquele local. E agora, como é que Paulo faria, né? Então, na lição, vemos que Paulo estava preso em Roma e sentia-se movido a dirigir-se aos cristãos, falar-lhes e, impondo-lhes as mãos, orar, que esse era o costume. Paulo visitava, impunha as mãos sobre os cristãos, orava. Mas ele está preso. Como fazer isso agora, né? A resposta é simples. O apóstolo é um homem espiritual, maduro e com a fé inabalável. O seu corpo era físico e limitado, mas o espírito que nele habitava era onipotente e onipresente. Precisamos pensar sobre isso e analisarmos essa questão, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas, né? A gente quer ir, a gente quer estar presente, a gente quer mostrar o corpo presente ali naquela situação, mas nem sempre a gente vai conseguir. E quando a gente não consegue, a gente faz o quê? A gente deixa para lá? Temos que nos questionar e pensar sobre isso. E a lição nos traz, essa oração de Paulo nos traz uma lição que de joelhos podemos fazer muito mais, às vezes, do que até presencialmente. Porque tudo quem faz é o Espírito Santo por meio de nós. Mas quando não podemos ir, oramos e o Espírito Santo de Deus, ele age, certo? Então, os sentimentos de Paulo nos abraçam até hoje. A carta do apóstolo fala conosco até os dias atuais. A oração desse homem de fé e instrumento de bênção de Deus na vida dos cristãos, enquanto estiveram confessando a Cristo, crendo em Deus e dirigidos pelo Espírito Santo, fazendo a diferença em um mundo que clama. Então, observamos que, mesmo Paulo não podendo ir, ele, com o cuidado dele, ele orava pela igreja. Então, muitas vezes, não podemos estar lá, mas podemos orar. E é uma lição que eu tiro para mim e que podemos tirar para nós. Sabemos disso, sabemos que se não podemos ir, podemos orar. Mas quantas vezes a gente ora, né? Quantas vezes a gente fala assim, eita, eu não posso falar não, mas eu vou me ajoelhar aqui, 5 minutinhos, 10 minutinhos, e vou orar pelo pessoal lá. Vou orar pelaquela igreja que eu nunca mais visitei, vou orar pelos jovens. Eu tô enfermo, tô em casa, tô me recuperando, sei lá, de algum problema, não posso estar na igreja. Mas o coração às vezes clama, o coração às vezes nos mostra sedento de preocupação com aquelas pessoas. E muitas vezes negligenciamos o poder da oração, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. E não significa que precisamos estar lá para que alguma coisa aconteça, mas orando, pedindo ao Deus, o Espírito Santo que rege a obra do Senhor, ele pode fazer muito mais através das nossas orações, certo?
E vale destacar aqui um ponto interessante também, os judeus de então não era costumeiro a oração de joelhos. Paulo jogou-se ao chão e clamou. Continuando aqui na lição, Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os cristãos, jogou-se ao chão e de joelhos clamou. Não podia ir fisicamente até Éfeso, mas de joelhos podia subir até o trono da graça de Deus e pedir ousadia. Pai, fortalece-os no espírito. Então, o que eu quero trazer com esse pensamento, com essa característica da oração de Paulo? Que de joelhos podemos fazer muita coisa. Às vezes a gente até às vezes a gente até não pensa às vezes nisso, né? A gente se ajoelha, ora por nós, pelo dia, e às vezes ficamos assim negligenciando essa ajuda, porque não precisamos estar presente e colocar a mão para podermos ajudar, mas a nossa oração ela surte muitos efeitos. No Salmos 51, 17, fala sobre oração, o coração contrito. Então, quando nos jogarmos de joelho, tem uma lição aqui interessante, que não é obrigado, não é necessariamente, é bom, mas não é necessário nos jogarmos de joelho, se não pudermos fazer isso. Lembrei do meu irmão, eu estou em tal canto, eu vou me ajoelhar aqui no meio do meu escritório trabalhando. Não precisa. O Paulo jogou-se ao chão e clamou, ele traz um sentido também de coração quebrantado. Não adianta a gente se ajoelhar e o nosso coração não se ajoelhar junto. Então precisamos ter isso, ter o nosso coração quebrantado e pedir para os nossos irmãos a bênção que só Deus pode dar, certo? E vamos para a segunda parte o terceiro subtópico do primeiro tópico. Já estamos encerrando a metade da lição. Hoje temos só 2 tópicos na lição. A ousadia de Paulo. Então, observamos o cuidado de Paulo através dessa oração. Observamos também que ele não podia fazer, mas o cuidado dele levou a orar, certo? E tem a parte agora da ousadia de Paulo. A maturidade do apóstolo o leva a ousar e pedir que os cristãos vivam experiências que vão muito além do limitado entendimento humano. A oração de Paulo, ela diz o seguinte, se voltarmos aqui para Efésios, vamos voltar aqui, Efésios 3, diz o seguinte, para que poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E no versículo 16 anterior, como a gente já leu, para que vos conceda que sejais corroborados pelo Espírito no homem interior. A gente vê aqui, se começarmos a observar essa oração, até mesmo no versículo 20 também, que diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nos mostra que Paulo, ele ansiava para que através da oração, as pessoas, os cristãos em Éfeso, eles ultrapassassem para um outro patamar, porque se começarmos a ler, como eu já falei, o livro de Efésios, vamos ver que a igreja, ela vinha uma igreja boa, uma igreja saudável. Era uma igreja que Paulo tinha fundado, tinha ajudado a iniciar, mas era uma igreja que estava sadia, mas Paulo, ele ora para que sejam corroborados. Que seriam corroborados? Seriam fortalecidos. Corroborados nessa nossa versão mais tradicional do que usamos, né, na nossa igreja, na nossa versão dessa Bíblia, Almeida Revista Corrigida. Mas, se formos para outras versões, vamos ver que Paulo, ele pede para que eles sejam fortalecidos no Espírito. O que é o homem interior? O homem interior nada mais é de que fortalecidos em Espírito. Em Espírito no quê? No Evangelho que Paulo prega. Então,
Paulo, ele ora para que mesmo a igreja sendo sadia, às vezes a gente ora só pelos irmãos que estão mais fracos, né? Às vezes a gente ora pelos irmãos que estão mais debilitados, a gente já sente, né, a necessidade de orar por eles e de pedir que Deus o abençoe, que dê força, mas a gente também tem que orar por aqueles irmãos que estão bem, para que continuem bem, para que continuem ok, para que continuem firmes na presença do Senhor, no caminho do Senhor, para que eles sejam fortalecidos, como diz o versículo 16. Ou seja, Paulo quer que eles vivam além, como o versículo diz, para que ele possa nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, se pensamos algo, para que o Espírito Santo nos dê além. Então, Paulo, ele não se satisfazia com o estado da igreja em Éfeso, mas que fosse bom, ele não satisfazia, ele queria que fosse além. E aqui na lição, temos o seguinte destaque: precisamos, movido por tal ousadia, ansiar por muito além, de modo que as nossas experiências já não sejam mais suficientes. Então, precisamos que o nosso desejo pelo relacionamento com Deus cresça cada vez mais. É bem certo que nós, como jovens, estamos apenas começando a nossa caminhada. Mas, às vezes, a gente pode sentir que temos já bastante experiência, já passando por algumas coisas, né? Não comparado a outras pessoas, mas comparado a nós mesmos, começamos a observar que já enfrentamos muita coisa, já passamos por momentos difíceis e tal, e Deus abençoou. Mas que, motivados pela essa ousadia, que possamos andar, crescer na graça do conhecimento, entrar no rio, que não fique só nos tornozelos, né, mas que suba aos joelhos, aos quadris, até o momento que possamos estar totalmente imersos no rio da graça, certo? Então, através dessa outra característica da oração de Paulo, precisamos, movido por tal ousadia, ansiar por muito mais além, de modo que nossas experiências já não sejam mais suficientes. Então, terminamos o primeiro tópico com as seguintes características. O cuidado de Paulo com a igreja, por mais que ele não pudesse ir, mas ele se prostrava ao chão com uma representatividade de que ele sabia que Deus podia fazer muito mais, e ele, com o coração também prostrado, pedia para que Deus fortalecesse aqueles crentes que já estavam saudáveis, e pedia para que eles fossem muito mais além, que não ficassem apenas nas experiências que já tiveram, ok? E agora entramos para o primeiro período de Paulo, para os tópicos finais da nossa lição, que são fortalecidos pelo Espírito, o amor de Cristo, como compreender perfeitamente. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei se Mateus, Isabel, Nilvan quer falar alguma coisa. Vou deixar 10 minutos aí para Mateus falar aí. Joxan, só compartilhar me veio à cabeça agora, meditando no livro de Efésios, esse versículo 18 tão impressionante, né? O que contrasta, o que entra em comunhão com o que o próprio Agostinho fala na sua entrada, né? Surgir aí, quem participou da conversa, ler Confissões. O que ele fala que como eu posso encontrar Deus? Será que ele está na profundeza do mar? Será que ele está na imensidão do céu? Será que ele está na natureza? Será que se eu for para o mais baixo, obscuro, ele vai estar lá? E ele mesmo responde, ele diz sim, ele vai estar lá. Ele está no pequeno como ele está no grande. E sair também na zona de conforto, né? O que eu vejo no Agostinho, no Paulo, você sair dali do seu estado, onde você se sente confortável, de estar buscando, de estar pensando, um pensamento, na cabeça, procurar mesmo evidências, procurar, sabe, na palavra, procurar nos manuscritos, estar sempre em comunhão, sabe, a coisa sadia ali do negócio, estar sempre buscando. Exatamente, Matheus, isso casa exatamente com o que a gente está falando. Isso casa com buscar mais, não se satisfazer onde estamos. Deus, ele é insondável, ele é assim, enorme, não vamos conseguir compreender a totalidade do ser de Deus. Deus, ele
ele é muito grande e podemos passar a vida e a eternidade, vamos passar a eternidade em conhecer a Deus. Quando vemos o João 17, é interessante destacar, que foi da lição passada, quando vamos em João 17, deixa eu ver se eu acho o versículo, que fala sobre, e esta é a vida eterna. Aqui, o versículo 17, 3 diz o seguinte: esta, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, o que podemos entender que a vida eterna é esta? Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Porque a vida eterna é esta, é conhecer a Deus, é nos deleitarmos em Deus. Então, a vida eterna é esta. A vida eterna é conhecer a Deus. Então, que possamos a cada dia crescer. Crescer. Oi. Isso entra isso entra em comunhão também com o que Paulo escreveu aos Filipenses, né? O 4:13, que justamente o escritor ele coloca, se não me engano, na quinta, que é o versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E, inclusive, nós podemos tudo mesmo, podemos pensar, podemos entender, podemos buscar o quanto mais de Deus, o quanto mais de Deus. A palavra se renova a cada dia, a cada dia nós lemos o mesmo versículo, só que o Senhor vai nos levar para lugares que nunca consigamos imaginar, sempre no mesmo versículo, lendo todos os dias, na renovação de sua palavra. Exatamente, e assim, Deus é incansável em seu ser de nós conhecermos a Ele. Quando você fala aí, posso todas as coisas que me fortalece, é bem interessante destacar que muitas vezes esse versículo ali do fora do contexto. Eu posso tudo agora, Deus que me fortalece, eu posso tudo. Mas Paulo, versículos antes, ele diz: se eu quer passar fome, se eu quer estar em abundância, se eu quer ter necessidade em tudo, eu sei viver. Ou seja, posso passar por todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Então, em Cristo, eu posso enfrentar todas as situações. E em Cristo, eu posso também crescer na graça do conhecimento, alcançar patamares que não consigo imaginar. Tem alguns alunos mais novos aqui, outros mais velhos, tipo o José aí deve ter uns 40 e poucos anos, né, Zé? Tô brincando. De Felipe é bem novinho, tô brincando, é quase a minha idade. Mas tem aí Tiago também, Alves, que tá... Tiago, tem quantos anos, Tiago? Tem 18, 17, 16? Deixa eu ver se o Thiago tá antenado. Thiago tem 14, rapaz. Thiago é enorme, viu? Quem conhece Thiago aqui ao vivo sabe que Thiago, meu amigo, olha o tamanho do cabo. Rapaz, Thiago é enorme, só tem 14 anos. Mas assim, Thiago, você vai percebendo que ao passar dos anos, Thiago faz uma coisa fundamental. Thiago tem 14 anos, mas ele sempre está aqui na escola dominical e ele presta atenção nas aulas. E isso é fundamental, Thiago. Um dia, quando você chegar a alcançar outros anos, você vai ver que o seu conhecimento de Deus ele só tende a crescer, só tende a aumentar, e é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Mas vamos continuar para que possamos finalizar, né? Que já deu algum tempo aí. Eu não sei quanto tempo já está de gravação, não sei se Isabel sabe falar, mas eu acho que está com alguns 30, 40 minutos. Sabe dizer, Isabel? Uns 40 minutos, mais ou menos. Pronto, então vamos caminhar para concluir. Vou voltar aqui para adiantar aqui. Primeiro pedido de Paulo, beleza. Se eu voltei aqui, talvez se bugar alguma coisa, fugir da tela, vocês me avisam. Mas eu estou vendo aqui a tela, o primeiro pedido de Paulo e os subtópicos desse segundo tópico, né? Fortalecidos no Espírito. Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos em suas mentes, sentimentos, propósitos, desejos, em todas as questões. O que podemos entender disso é que, como eu já tinha falado, os cristãos em Éfeso, eles estavam ok, eles estavam bem, e eu vou até procurar um versículo inicial aqui.
eu não vou achar agora, para também não tomar tempo, mas é bem no começo do primeiro capítulo, fala da situação dos cristãos em Éfeso. Mas não só pela situação boa dos cristãos em Éfeso, Paulo não deixa de pedir para que eles sejam fortalecidos. Então, Paulo pede que fortaleça os cristãos em suas mentes. Quando a gente chega aqui no versículo 3, no versículo 19, fala o seguinte, digamos assim, a parte B do versículo, diz o seguinte: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando ele diz toda a plenitude, é que sejamos cheios de Deus em nossa mente, em nossos sentimentos, em nossos propósitos, em nossos desejos, em todas as nossas questões. Se formos em Gálatas vai falar sobre que o espírito é contra a carne, a carne contra o espírito, certo? Então, se formos cheios da plenitude de Deus, vamos conseguir combater a carne, certo? Então, Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos em todas as áreas, na plenitude de Deus, em todo o nosso ser, que possamos ser fortalecidos. Então, devemos pedir a Deus também, não só por nós, mas também pelos nossos irmãos, que possamos estar cada vez mais arraigados, mais firmes na presença de Deus. Quando não estamos fortalecidos, perdemos a nossa essência cristã, desanimamos ao termos uma visão meramente humana dos problemas e lutas. É interessante destacar esse ponto, que na lição diz o seguinte: muitos desanimam, pois têm uma visão meramente humana e limitada de seus problemas e lutas. Então, quando somos fortalecidos pelo Espírito nos nossos sentimentos, no nosso desejo, na nossa mente, no nosso propósito, em todas as questões, passamos a ter uma mente que vê as coisas a partir de uma cosmovisão cristã, de que, como Paulo diz aos Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando chegamos a problemas e lutas, se estamos fortalecidos em Cristo, vamos enfrentar de uma forma bem mais interessante. E é como destaca uma terceira observação, que as forças humanas não são suficientes. Olha, eu digo por experiência própria que muitas vezes eu tento viver o dia a dia com minhas próprias forças. Quantas vezes não quero dar de bonzão aqui, não, muito pelo contrário. Muitas vezes passamos por situações que passamos por semanas que não buscamos esse fortalecimento e acabamos nos frustrando com nós mesmos e paramos assim para observar assim: meu Deus, eu deveria estar orando mais, eu deveria estar buscando mais, porque essa fraqueza, essa queda, essa falha minha é muito fruto do meu dia a dia, que está um pouco distante de Deus. Então, devemos entender que as forças humanas não são suficientes. Durante todo o tempo desse trimestre, estamos estudando sobre a oração. E a oração é uma ferramenta de relacionamento com Deus, e esse relacionamento, ele nada mais do que nos fortalece. Se buscamos a Deus, nos afastamos das coisas da carne, e vice-versa também ao contrário. Se buscamos satisfazer as coisas da carne, nos afastamos de Deus, porque o nosso pecado, Deus nos faz inimizade entre Deus. Então, precisamos buscar uma vida cada dia mais na presença de Deus, buscarmos sermos fortalecidos. É óbvio que pecamos, é óbvio que ainda erramos e provavelmente vamos errar muito, mas que possamos buscar estar fortalecidos em Deus. Que se cairmos, podemos nos levantar, mas precisamos entender que as nossas forças não são suficientes, certo? As fraquezas e limitações humanas nos fazem desanimar, mas o Espírito nos fortalece e nos coloca de pé. Então, se falhamos, se erramos, se estamos tristes, se estamos desanimados, buscamos ao Senhor. Muitas vezes, jovens, eu digo por mim mesmo, muitas vezes estamos desanimados, cabisbaixos, e vamos atrás de satisfazer nosso desânimo com coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. Eu digo que é errado você parar e se divertir com seus amigos, conversar, desopilar, de forma nenhuma.
mas precisamos entender que a nossa força, a nossa maior força, ela vem do Senhor. Se quando nos sentirmos fracos, deficitários em alguma área, se nos sentirmos dessa forma, se buscarmos em primeiro o Senhor, vamos ver que a partir do momento que nos levantarmos de uma busca pelo Senhor, vamos estar totalmente diferente, vamos estar fortalecidos. Podemos em seguida sair, conversar com nossos amigos, sair para passear, visitar algum local, comer alguma besteira. Isso nos dá alegria também, mas precisamos entender que a nossa fonte primária de força é o Senhor, é o Espírito Santo do Senhor que nos fortalece. Então, precisamos buscar estar fortalecidos pelo Senhor, e é por isso que Paulo ele pede para que os cristãos sejam fortalecidos pelo Espírito. Amém? Olha, eu gosto sempre de estar olhando a carinha de vocês. Nilvan, quer falar alguma coisa, Nilvan? Diga alguma coisa. Diga pelo menos um amém aí. Diga um amém. 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 Hoje eu estou aqui só para escutar a sua aula. Rapaz, você tem muito a acrescentar aí. Mas precisamos entender isso, que precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, certo? Entendamos, já vou... Aqui voltou. Entendamos que o que estamos falando aqui não são palavras vãs, não são palavras jogadas ao vento. Precisamos entender que isso é uma verdade, é a palavra de Deus que nos ensina. Precisamos meditar nisso, pensar nisso e colocar em prática. Porque não adianta estarmos estudando toda essa lição, todo esse trimestre sobre oração e não colocarmos em prática. E se hoje chegamos na 12ª lição e a sua vida de oração ela não mudou nem um pouco, corra, volte, preste atenção e vamos mudar, vamos buscar mais a Deus. E sabemos que é dado um passo de cada vez. Não adianta a gente chegar e querer já orar 3 horas por dia e ler 10 capítulos da Bíblia, ler a Bíblia em um mês e enfim, cantar 30 hinos por dia. Não adianta, não é assim que funciona. A gente tem que ir a passos um após o outro, mas que sejam constantes, que sejam fortalecidos pelo Espírito de forma constante, que ao passar dos dias vamos estar cada vez mais fortes na presença do Senhor. Eu acho que... Pode falar, Nilvan. Você falou nesse ponto, uma coisa interessante que nós podemos ver é que não só adianta fazermos isso assim, cantarmos, lermos um versículo da Bíblia e orarmos por rotina. Sim. Não pode ser uma rotina na nossa vida. Assim, eu vou fazer isso tipo uma obrigação. Eita, hoje eu tenho que fazer, pegar e cantar um hino ali, só por rotina, não ter ali uma dedicação naquele momento ali, porque assim, quando nós vamos cultuar Deus ali naquele momento, nós temos que se entregar de corpo e alma. Nós temos que ser verdadeiros. E isso nós estudamos em lições passadas do fariseu e do publicano, e o fariseu, ele estava orando também. Ele foi ao templo orar, ele não estava ali só para conversar ou passar um tempo, ele estava ali para orar. Só que a diferença estava que, naquele momento ali, ele estava indo, vamos dizer assim, pela uma obrigação, por estar ali, tá entendendo? É o que eu quero deixar bem enfatizado, já que nós estamos estudando muito sobre oração, estamos chegando na nossa última lição, é que nós temos que orar de coração quebrantado, numa oração verdadeira. Uma oração sincera a Deus, porque não só adianta parar, se ajoelhar, ou fazer o seu devocional assim como uma obrigação, forçado, vou fazer isso, Deus, estou aqui, Deus enviou, o versículo diz que o Senhor é meu pastor, não faltará, Senhor, te agradeço, amém. Não, você tem que ter um relacionamento, e em relacionamento, quando nós vamos ver, nós não construímos dessa forma. Nós precisamos ter tempo, dedicarmos, e o dedicar não é passar 1 hora, 2 horas. Sim. Não é? Pode abrir o microfone, falar alguma coisa aí, tá liberado, viu? Eu sei que você é muito eloquente. E o que eu acho interessante é isso, tá entendendo? Às vezes 5 minutos, nas 5 minutos em coração sincero, vale mais do que você passar 1 hora, tá ali forçado. Deus, estou aqui, Senhor. Tá entendendo? É isso que eu quero trazer para vocês, é a lição.
É a oração de Paulo, é o que Paulo nos ensinou e essas lições vêm nos ensinando. Precisamos ter um relacionamento com Deus, mas um relacionamento sincero. Isso, exatamente. Nilvan falou e disse agora. Porque e assim, quando a gente pensa assim, meu Deus, e agora? Será que eu estou tendo uma oração sincera? Será que eu estou sendo sincero? E eu digo para vocês que se vocês têm essa preocupação, então a oração de vocês já está começando, se não estava, já está começando a ser sincera. Porque precisamos analisarmos e entendermos que, como Paulo falou aos Romanos e como Mateus falou aí, que Paulo é cirúrgico nas suas cartas, nos seus escritos, e Paulo nada mais que era um homem que estava sendo guiado por Deus para escrever a palavra através do Espírito. Então, o que Paulo falava é o que Cristo, era o que o Espírito Santo quer nos trazer ao coração. Então, por isso que os escritos de Paulo eles são precisos, e assim como os demais, porque são escritos inspirados por Deus e que nos falam diretamente. A palavra é como espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, né? Então ela vai lá mesmo, vai lá dentro e fala no nosso coração e sentimos isso, né? Sentimos esse prazer e às vezes é engraçado que às vezes nos pegamos apanhando pela palavra, né? A gente examina a palavra e a palavra nos examina. Então, às vezes a gente fica assim, minha nossa, estou apanhando aqui, mas isso nos dá um prazer. Por quê? Porque estamos sendo formados e essa formação ela alegra o coração de Deus na nossa caminhada e nos alegra consequentemente. Oi. É impressionante como o Paulo tem recurso, né, para falar com o carinha da esquina, com o carinha lá do outro local, como ele sabe escrever para um, para outro, como ele entende de cultura, de linguagem, de dialeto, ele sabe conversar muito bem com vários, sabe? É uma coisa assim maravilhosa. Mas é o interessante, Mateus, que a gente pode trazer de Paulo, que Paulo ele procurou que ele tinha, mesmo que ele sendo ali com o Gamaliel, mas ele tinha conhecimento, entendeu? Ele foi uma pessoa que ele tinha conhecimento, ele não era assim, eita, Deus me chamou agora. Antes ele procurou, claro que isso antes dele começar a sua fé, mas ele tinha conhecimento. É uma lição muito interessante para nós que se você quer galga e quer crescer na parte de ministerial, que seja o que for, não é porque assim, Deus me chamou, amém, vou meter a cara, tá entendendo? Você tem que procurar o conhecimento. Porque o conhecimento vai lhe dando táticas para como você abordar, tá entendendo? É como assim, a teologia ela vem para nós estudarmos, já que estamos na aula, não para enfraquecermos na fé ou para acabar, mas não, vai nos dar o que? Conhecimento para termos táticas, termos mais profundidade naqueles assuntos para podermos falar. E isso Paulo nos deixa bem claro. E Pedro, como eu falei até na lição passada, lá em 1 Pedro 3:15, né? Crescer na graça e no conhecimento. Não é só oração. Eu fui chamado, vou orar, Deus, não. Mas também buscar o conhecimento, isso aí, a apropriação, o conhecimento para que a gente possa ter apropriação do que se tem, ter argumentos para você falar. Porque como se eu chegar aqui e deixar, desculpa aí, viu, professor Joxan, Nada, pode continuar. aula, mas assim, é como se eu chegar aqui e falar que como eu posso falar de um assunto, seja ele qual for, um assunto de história, vamos dizer, do nosso cotidiano na escola, história. Como que eu posso falar de história se eu não estudar a história? Como eu posso chegar aqui para vocês, pegar um assunto, a Segunda Guerra Mundial? Como que eu posso chegar para vocês se eu não estudar? Como que eu posso me aprimorar com vocês? Porque se eu não me aprimorar, eu vou chegar aqui e vou dizer, teve a Segunda Guerra Mundial, foi algum ano aí do tempo passado, teve uma guerra. Que conhecimento você vai passar? Mas quando você estuda, você vai se aprimorar, você vai falar qual foi o ano, os motivos. Então, a mesma coisa é a palavra. Quando nós estudamos, que nós se dedicamos, nós vamos ler a Bíblia, vamos procurar conhecimento, livros, isso não é heresia, não é errado, nós vamos estar agregando para nós conhecimentos para nós termos profundidade, nós termos profundidade para sabermos o que vamos falar e falarmos com exatidão para também não falarmos heresias.
Isso é uma questão interessante. E Paulo deixa bem claro isso para nós, é o que você falou. Ele sabia falar para o pessoal de uma esquina, para um doutor, para um mestre, para uma pessoa que não tinha conhecimento, hoje, no nosso dia, um semi-analfabeto. Ele falava porque ele tinha um conhecimento, ele tinha graça, que mandava do alto, que vinha de Deus, a graça nele, o apóstolo, mas ele também tinha um conhecimento que, juntando os dois, fazia o equilíbrio e fazia o que ele é hoje. Como eu falei, para mim, uma grande referência. E quantos outros que estão aqui, ou pessoas, não tem Paulo como uma referência? E as suas cartas, até hoje, são referências para nós. São cartas, como você falou, cirúrgicas e cartas objetivas. Todas as cartas que nós vamos ler, seja ela Éfeso, Colossenses, Romanos, Coríntios, a carta que for, quando nós lemos, nós vemos que são cartas que traz para nós um conhecimento que tem, quando nós estamos lendo, é como o Jackson falou, que a gente vai lá examinar a Bíblia, quando a gente está terminando, a gente acaba sendo examinado mais do que examinou. Porque a Bíblia nos traz reflexões de que precisamos melhorar. E como o Jackson falou, isso é muito bom. Exatamente. E finalizando esse segundo subtópico, diz que esse poder que opera dentro dos cristãos é fruto da ação do Espírito Santo de Deus e acontece mediante a interiorização das verdades que ouvimos. Que é a interiorização, meditação das verdades que ouvimos. Então precisamos meditar na palavra, precisamos buscar o conhecimento, como o Nilvan acabou de falar, e principalmente precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus, para que podemos, através do conhecimento, entendermos corretamente a palavra de Deus e aplicarmos no nosso dia a dia, certo? Então, Uma junção, né? Isso, é uma junção. É um conhecimento e graça. Isso, é um passarinho, né? O passarinho tem as duas asas, a asa da direita, a oração, a asa da esquerda, a palavra. Então tem que ser uma junção, senão o passarinho vai e cai, né? Eu gostei do comparativo do passarinho com a verdade. Porque é como às vezes eu falava também, que é uma balança, aquelas balanças antigas que tem, né? O equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, há problema. Né? Isso, é aquela questão que eu já falei, que tem um ditado que diz assim, tudo demais é veneno. Não tem um ditado popular aí que fala isso? E então, assim, é um equilíbrio. Eu já vi gente dizer, não, irmãos, é mais graça. Tem que ter graça, não é tanto conhecimento. Já vi irmãos dizer, tem mais conhecimento, mas não, é um equilíbrio. Graça sem conhecimento não dá certo. É capim sem melaço ou melaço sem capim. Mas a junção do capim e melaço, o gado come que sai satisfeito. Sim, exatamente. Essa interação aí de Ivan, do Melaço, do Capim, ele explicou semana passada na aula que está disponível no YouTube, entendeu? Então, se você está assistindo pelo YouTube, vai na aula anterior que você vai ver essa explicação aí do Melaço. Estou quase pedindo um joinha, ó, mas vamos continuar. O amor de Cristo, né? Esse é o segundo subtópico, e vamos encerrar bem rápido o segundo subtópico e o terceiro subtópico do segundo tópico. O amor de Cristo. Arraigados como profundas raízes, fundados como os mais fortes alicerces. Isso está em Efésios 3:17. Mas a lição diz o seguinte: duas figuras de linguagem são utilizadas na referência ao que o amor de Cristo deve representar ao modo de vida dos cristãos, arraigados e fundados. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas como profundas raízes de uma alta árvore e fundado como os mais fortes alicerces de um edifício. É o amor que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do entendimento. Quando a gente diz aqui, ó, quando aqui está em 3:17, diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus, de toda a plenitude de Deus. Ou seja, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, para podermos estar arraigados como raízes e fundados como fortes alicerces. Ou seja, Cristo, no nosso coração, podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Então, para sermos cheios de toda a plenitude de Deus, o amor de Cristo, Cristo
deve estar, através da fé, arraigado e fundado em nosso coração. Então, essa é a lição que o segundo subtópico traz, o amor de Cristo. E é como a oração de Paulo fala, para que Cristo habite pela fé o vosso coração, concluindo no 19, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É o amor que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do entendimento. Se pararmos para observar, a lição, ela diz a seguinte: por amor, um pai abre mão do alimento para ver seu filho saciado. Por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter vida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E fica um detalhe aqui interessante, que se isso é em João 3,16, né? Mas se formos para 1 de João 3,16, vamos ver algo curioso. Deixa eu abrir aqui em 1 João 3,16, ele diz o seguinte: 1 João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, não é isso? Isso, 1 João 3,16, pode ler, né? 1 João, é a carta ou você está falando da Não, carta? então, é um joguinho aí, é interessante. João 13,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, Não pereça, mas tenha vida eterna. Isso. Agora, quando vamos para 1 de João 3,16, vemos algo interessante. Eu vou ler aqui. Conhecemos o amor de Cristo para que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, é interessante esse joguinho, porque é o mesmo capítulo, o mesmo versículo, em 2 evangelhos de João, um que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e o outro que diz que conforme Deus nos amou, devemos amar o nosso irmão, devemos nos entregar. Então, pode falar. Como você falou, assim, no Evangelho de João, né, fala do amor de Deus para com nós. E Deus amou, deu seu filho, a sacrifício, e nós já sabemos bem essa história. Tão profundo. E 1 João, que é a carta, né, escrita por João, capítulo 3,16, diz que conhecemos amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Aí agora chega aqui na carta. No Evangelho foi o quê? Mostrando o amor de Deus para nós. Que o amor de Deus veio a reação que foi o seu filho. Aí na primeira carta nós podemos ver o quê? Vem agora o amor de Cristo, que deu a vida por nós. Aí agora vem o quê? A nossa parte. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. É aquela que Cristo, na primeira foi Deus, que veio aí concluído em Cristo, e agora Cristo, que vai ser concluído em nós. Se Cristo deu a sua vida, eu tenho que dar a vida para o Joxan, para o Mateus, Isabel, Tiago, Felipe. E não Tu cortou, eu não escutei. Tenho que dar a vida, né? Isso é assim, pelos meus irmãos. Isso é uma coisa muito profunda, quando nós vamos analisar. Porque dar a vida, quando nós vamos ver, tem que dar a vida pelos irmãos. O que Cristo fez pela igreja? Ele deu a vida literalmente. Tá entendendo? Para que hoje a gente pudesse ter vida. Então, quando nós vemos que dar a vida pelos irmãos é algo muito profundo, assim, a ser analisado, que leva tempo e demanda tempo para estudarmos isso. Mas é algo muito profundo quando nós vamos analisar. Exatamente, é algo muito profundo. Mas podemos resumir a uma coisa, se resume exatamente esse ponto da lição que estamos. O amor de Cristo. Se o amor de Cristo está arraigado e fundado em nossos corações, para que possamos chegar à plenitude, para ser cheios de toda a plenitude de Deus, vamos ter o amor de Cristo pelos nossos irmãos e o amor que sustenta e nos permite fazer coisas além do nosso entendimento. Tantos outros na história, Cristo morreu na cruz, mas outros também morreram na cruz. E o que faz isso, morrer na cruz? É o amor de Cristo arraigado no nosso coração. Quantos mártires temos aí durante a história do cristianismo, durante a história da igreja? Quantos mártires tem por aí? E quem é que leva alguém a morrer por causa do evangelho,
por amor a outras pessoas. E hoje temos muitas pessoas correndo risco de vida por pregar o evangelho. Isso é o quê? É o amor de Cristo arraigado e fundado profundamente em nossos corações, nos corações daqueles que estão lá. E não necessariamente precisamos estar nessa situação da pessoa que está correndo risco de vida, mas podemos ter em nosso coração o sentimento de orar por eles, de termos amor, porque como voltamos lá no início, às vezes a gente não pode estar lá, mas podemos orar e pedir a Deus por essas pessoas. Então, o amor de Deus, o amor de Cristo em nosso coração nos faz fazermos coisas além do nosso entendimento. Isso vai até atitudes mais simples, como um irmão fala alguma coisa que não te agrada, em vez de você ir e pecar, você ira e se guarda. Você entende a situação e deixa para lá, deixa passar, tenta contornar a situação, para que isso não ocasione um motivo de discórdia e o irmão se perca na fé por causa disso, mas que o amor de Cristo em nosso coração nos permita fazer desde as coisas mais simples, que é suportar o nosso irmão, porque a carta de Paulo, quando vai falar aos Efésios, quando a gente for ler, vemos também essa característica, assim, para que podemos suportar os nossos irmãos em amor. Então, fazemos coisas além do nosso entendimento. Às vezes a gente está numa situação que alguém fala alguma coisa, dá logo na veia, assim, de querer responder, não porque eu sou a tal coisa e eu vou falar, não vou deixar barato, não. Mas o amor de Deus nos ensina diferente. O amor de Cristo nos ensina que possamos ser longânimos, pacientes, em amor para com os nossos irmãos, certo? Existem casos de termos necessidade de sermos um pouco mais firmes, se isso ameaça o ensino da palavra, se isso ameaça alguma coisa nesse contexto da obra de Deus. Mas, se temos algum impasse com nossos irmãos em alguma coisa, ou até mesmo, por exemplo, a situação, quando Paulo vai escrever aos Filipenses, ele fala para que, ou aos Filipenses, aos Efésios, eu tenho que relembrar, mas é uma dessas cartas de Paulo à prisão, ele fala sobre a graça que ele recebeu dos irmãos, as ofertas, e ele fala que sejamos assim também, e ele cita que alguns até fazendo além do que podem, às vezes não tendo, dão um jeito de ter para ajudar o nosso irmão. Então, vai além do nosso entendimento. São coisas que às vezes a gente fala assim, eu não tenho, ou o que eu tenho é só para mim, mas eu vou dar um jeito aqui de resolver. Então, vai coisas além do nosso entendimento, coisas que não necessariamente precisamos ir lá, morrer, ou passar por situações muito difíceis que sabemos que muitos irmãos nossos passam, mas podemos compreender que até nas coisas simples, como até uma oferta, como até uma ajuda, podemos ir além do nosso entendimento. E finalizando esse subtópico, por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário, certo? Então podemos entender e pensarmos nisso, como a lição nos fala. Trata-se de uma interiorização das verdades essenciais, ou seja, trata de uma meditação das verdades essenciais. Passamos a observar esses ensinamentos que as cartas de Paulo nos dá para que possamos viver isso de fato na nossa vida cristã. Finalizando, por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário e que possamos ter um sentimento de amor também pelos nossos irmãos. Certo? Algum comentário, meus? Isabel, quer dar um comentário? Nunca passou por uma situação, não, Isabel, que você, assim, sangue veio, assim, na goela, assim, querendo sair, mas a gente tem que, em amor, pedir a Deus graça para que possamos continuar em comunhão com nossos irmãos. Já passou por alguma coisa assim, Bel? Com certeza, com certeza. Principalmente dentro do lar, né, que a gente tem que vigiar. Eu sempre falo assim que uma coisa que eu aprendi muito esses últimos anos é que as maiores batalhas espirituais a gente encontra dentro de casa. Sim. E também a gente tem que vigiar bastante para que a gente não venha a errar, né? Com certeza já passei por situação semelhante, não é fácil, porque a gente está confrontando a carne,
mas temos que fazer o correto, se calar, ser prudente, para não nos arrependermos depois do que não dá lugar à carne. Como o Mateus está dizendo aqui, Efésios 4:26 diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa não se ponha o sol sobre a vossa ira? Não deixe chegar o fim do dia e você ainda está irado com seu irmão e ainda está bravo com ele, mas resolva da forma que puder resolver. Tente naquele dia resolver, não vá dormir angustiado com seu irmão. Eu sei que isso às vezes não é regra que a gente conseguimos aplicar em todas as situações, mas que possamos entender que o quanto antes possamos nos resolvermos com os nossos irmãos. E contudo que irai-vos, mas não pequeis. Isso, inclusive, na nossa família, né, Bel? Como o Bel estava falando agora. Às vezes a gente se ira, quer dormir, fala, fica aí que eu vou ficar aqui, eu não vou falar contigo o resto da semana. Mas precisamos ter sabedoria e pedir a Deus para que o amor de Deus esteja arraigado no nosso coração. Mateus também quer destacar Efésios 5:9, vamos ler. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Exatamente, Mateus. Então, é um fruto, são partes ali do fruto do Espírito, né? A temperança, a longanimidade, né? O professor Nilvan pode confirmar isso para a gente. Mas, enfim, só concluindo, voltando aqui, se quiser falar, Nilvan, é só abrir o microfone aqui, né? Mas já concluindo, podemos verificar o seguinte: como compreender perfeitamente? Será que podemos compreender, viver perfeitamente todas essas dimensões do amor de Cristo? É difícil, né? É muito difícil a gente viver de forma plena, porque a oração de Paulo, ela é clara. A oração de Paulo, ela fala o seguinte: para que sejais, através do amor de Cristo, que começa, através de Cristo, que habita em nosso coração, que começa no versículo 17, pulando para o versículo 19, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Será que podemos viver perfeitamente todas essas dimensões do amor de Cristo em nossa vida? Não é fácil, não é brincadeira, mas aí a gente conclui: busquemos viver no Espírito, assim andaremos no Espírito. Então, isso até é um versículo, eu esqueci de anotar a referência, mas quem lembrar aí pode anotar, acho que se encontra em Filipenses também. Mas busquemos viver no Espírito, assim andaremos no Espírito. Só no Espírito, como Paulo pede, que sejamos fortalecidos no Espírito, que os cristãos em Éfeso sejam fortalecidos no Espírito, e só através do Espírito é que vamos alcançar essas dimensões em Cristo, certo? Então precisamos entender perfeitamente isso, a necessidade do Espírito de Deus na nossa vida. Precisamos entender, pedir a Deus que o amor de Deus o amor de Cristo esteja arraigado em nosso coração e firmado como firmes fundamentos. Imagina aí uma raiz bem grande, assim, aquele pé de árvore, às vezes a gente vê até na figura, assim, né, a árvore bonita, assim, em cima, mas as raízes, elas estão indo até lá embaixo, indo buscar água lá, metros e metros depois da superfície. Então, precisamos ter raízes assim, e só através do Espírito Santo de Deus é que podemos chegar a tal patamar, e vai ser um dia após o outro. E chegamos à conclusão de que o cuidado, a oração de Paulo que estudamos, volto a dizer que essa lição, ela estudou várias características de Paulo. Chegamos à conclusão de que o cuidado com a igreja, Paulo destaca na sua oração o cuidado com a igreja, mesmo sem ele estar lá, ele vai de joelhos. A ousadia de Paulo para pedir que os irmãos vivam além daquilo que eles já estavam vivendo, certo? E para que isso se conclua, essa ousadia, sejam fortalecidos pelo Espírito, o amor de Cristo habita em nosso coração e que possamos viver através do Espírito Santo, compreendendo perfeitamente a vontade de Deus em nossa vida, certo? Então, eu finalizo aqui esse slide com essa conclusão. Viemos lá dos tópicos iniciais até os finais agora, mas quando voltarmos a olhar essa oração de Paulo, imaginarmos o livro de Efésios, vamos ver o cuidado de Paulo para com a igreja, e que ele pede que através do Espírito eles sejam fortalecidos para que possam ser cheios da plenitude de Deus. E o livro de Efésios tem muitas outras coisas interessantes para aprendermos, como a Efésios 6, né, fala sobre as armaduras de Deus. Mas hoje a nossa aula tratou sobre a oração dos
de Paulo aos Efésios. E eu vou parar aqui de compartilhar, vou voltar para o professor Nilvan, e quem puder, quem quiser contribuir aí, Mateus também citou aí Efésios 2:8, né? Vamos concluir aqui com Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É muito magnífico essa carta de Paulo, porque ele começa a falar sobre o evangelho, começa a falar sobre a salvação, e chega até a oração, e essa oração que pede o fortalecimento da igreja. Amém? Eu espero que ninguém tenha se cansado me ouvindo, espero que estejam todos felizes com a nossa aula de hoje, que possamos cada dia crescermos mais, né, no estudo da palavra de Deus através dos nossos professores aí, também Isabel, Nilvan, e das participações aí de Mateus, Tiago e grande José Felipe, ou Felipe José. Fala aí, Felipe, abra a boca aí, vou parar aqui o compartilhamento. Bora, Felipe. Senão tu vai orar de novo na próxima aula, viu? Vai, eu escrevi já. Como é? Eu escrevi já. Não, mas conclua aí, diga alguma coisa. Gosto de lhe ouvir falar, rapaz. Repite-nos o Salmo 119, por favor, Felipe. Não, eu sou uma criança, estou aprendendo ainda, muita coisa. Amém. Mas aí tá passada a oportunidade para quem quiser falar ou para o nosso professor aí. Pode, senhor. Tivemos uma lição muito interessante, profunda em conhecimento, falando sobre Paulo, o apóstolo, muito profundo. Próxima lição nós vamos estudar a oração de Paulo em favor do seu espinho. Nós vamos estudar aquela parte assim que Cristo olha para Paulo e faz assim, né? Fala com Paulo, olha para Paulo uma figura de linguagem. Paulo, a minha graça te basta. Aí assim, Paulo, quem foi Paulo, né? E aí quando eu olho para mim, eu digo, eu tô frito. Mas eu vi Mas o Matheus mesmo uma espírito que risadinha, opera, né? Todo mundo uma risadinha aí nas telas. mas o mesmo espírito que operou em Paulo é o que opera hoje. Não vamos chegar, talvez, à estatura de Paulo, mas o que está destinado para a nossa vida, se nos Não, formos claro, no espírito, vamos claro. cumprir. Mas assim, eu falo nesse sentido porque Paulo foi alguém que muito profundo, se dedicou literalmente ao ministério. Assim, é uma história muito profunda, a história de Paulo, né? Que eu admiro bastante Paulo. Na Bíblia, um dos meus maiores admiradores é Paulo. Mas que Deus possa abençoar cada aluno, ao professor Jocson que deu aula hoje, a professora Isabel, que participou conosco, a Mateus, a Tiago e a Felipe, que esteve presente aí na aula. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que próximo domingo, se Deus quiser, possamos já estarmos aqui de novo, a última lição. Uma lição muito boa. Amém? Alguma observação a fazer, o pessoal? Porque Mateus, Tiago, Felipe... Faltou só o Tiago falar. Diga amém, Tiago. Tiago. Amém. Amém. Tiago tá acordado até hoje, tá até agora, né? Eu não sei se Mateus quer tocar para a gente escutar, porque até agora só... De longe do meu Salvador, aí, mas do céu de descer. Eita, saudade de estar presencial, para a gente até cantar um hino presencial, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Isabel vai orar encerrando a nossa lição. São 11h50, tivemos uma lição muito boa. E vamos ouvir Isabel orando aí, encerrando. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo amado, Pai, obrigado por esta lição grandiosa, obrigado, Pai, por ter usado nossos professores nesta manhã, meu Deus. Nos despede, Pai, para os nossos lares, que nós tenhamos um resto de dia abençoado, Pai, sempre guardados por Ti, meu Deus, obrigado por tudo que Tu tens feito em nossas vidas e para fazer. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos mais e mais. Amém. Amém. Vamos terminar aí a gravação.